Vou aproveitar que você tocou nesse assunto e eu quero que você explique melhor. Sim. Lógico, né? Tô com um profissional técnico aqui, tem que explorar. Com certeza, fica à A vontade. perda. Então, quando eu chego agora no milho, né? Nós vamos fazer agora a estimativa de rendimento. Então, vamos lá no campo, conta número de plantas por metro, conta quantas espigas tem, pesa espiga, pesa grão. Conseguimos fazer uma estimativa, 130 sacos por hectare. Ok. Dessa estimativa que eu fiz da planta em pé, Ok. com o grão cheio lá no caso do milho, para o momento que a máquina entra, começa a atuar, depois da máquina ela descarrega num transbordo, do transbordo para o caminhão, do caminhão para a balança, da balança. Como que está hoje a situação em termos de perdas do que realmente poderia ser para o que foi? Eu lembro de um evento que nós participamos da Embrapa e eu fiquei assim, abismado em entender que na cadeia tinha algo em torno de 35%. Falei, gente, 35% do que eu gastei para produzir está sendo perdido, e não é só no caminhão que vai pingando, não. É o que fica na lavoura. Ah, mas vai virar nutriente de novo. Mas eu gastei para fazer aquele grão. Ele tem que ser exportado, né? Sim. Até chegar no consumidor final. Ainda tem esse gap ou nós temos ainda como se diz, um Grand Canyon nesse meio aí? Eu sou meio assim reticente em falar de percentuais de perdas, porque tudo é muito relativo. Falar do milho no Centro-Oeste, em Mato Grosso e em Sinop, eu tenho uma situação. Então, assim, tu falou ali da estimativa de uma produtividade por talhão, ali, por hectare. Esse 130 foi corrigida a umidade para a base comercial? Né? Então já começa ali. Nós temos uma facilidade de colher milho. Então, o milho é mais tranquilo. Qual que é o problema do milho? Que talvez eu vou ter um cômputo de perdas lá quando eu entregar. Se, por exemplo, no ano que a chuva adentra maio, eu posso ter uma incidência ali de alguns fungos, né, que vão me promover ardidos. Exemplo, a diplódia, Fusarium está sempre ali presente, né? Mas o Fusarium, a gente não tem como se livrar dele tão facilmente. Mas aí, em anos em que a gente tem uma maior umidade no ar ali, quando o grão já está formado, enfim, a gente vai ter maior incidência de ardidos. Se for um ano mais tranquilo, por exemplo, eu acredito que esse ano as chuvas já estão parando, né? Agora nós estamos em final de abril, então eu acredito que a gente não vai ter situações de percentuais de ardidos tão elevados, a não ser aqueles que fugiram da janela, né? Exato. E ontem a gente veio de um evento ontem em Sorriso e muitos produtores dizendo que o milho está chegando e a chuva continuando. Então, exatamente. Você falou bastante desses fungos de final de ciclo. Isso é um problema. Então, isso tudo reflete no que vai me sobrar, na produtividade. Se nos transportarmos lá para o sul, a colheita do milho é um caos, porque colhe em junho, maio, junho, julho, que é inverno, né? Saindo do outono, entrando no inverno. Lá é frio. E muitas vezes chuvoso. E chuvoso. E aí, assim, ao passo que aqui a gente tem que correr para colher, para a umidade, a gente não perder a base comercial de 14 e colher a 11... Eu tenho ali uma perda de massa de água que eu poderia comercializar como se fosse grão, né? Lá no sul é o contrário. Eles colhem milho lá com 30%, 35%. Porque minha família é produtora agrícola. E de brotar grão na espiga. Porque não, mesmo que não chova, não tem calor para baixar a umidade e não dá para colher. Né? E aí a secagem é fundamental. E aí o milho gasta-se mais para secar milho do que soja, porque o milho ele é higroscópico, né? Então tem essa questão. E aí do contrário, a colheita da soja, eu gosto de fazer essa ponte sul e aqui, porque são os dois extremos que temos, né? A colheita da soja ela é mais tranquila. E aí se colhe em janeiro, fevereiro, ela não chove janeiro, fevereiro, mas também temos lá El Ninho que dá cada susto que a gente nunca sabe o que fazer. Mas normalmente a colheita é mais tranquila, ao passo que aqui, e aí assim, falar de produtividade de soja é muito relativo. Você pode medir no campo, mas aí quando você tira lá do caminhão, quanto tempo ficou no caminhão? Você pode até fazer uma classificação no campo. Só que sabemos que grãos são seres vivos, respiram, e quanto maior a umidade, maior o metabolismo. E imagina
né, numa carga, debaixo de lona, nesse nosso calor tropical. Dentro de uma sauna. Exatamente. Né? Os ardidos só vão acabar se intensificando, aumentando o percentual. Então, o que se mede na saída, não, e aí tem as brigas, né, do produtor com as unidades terceirizadas. Ah, mas aqui saiu de um jeito, lá. Mas quanto tempo ficou esse produto na carga? Nesse tempo, houveram transformações. Qual é a receita? Tenha sua unidade em casa, por favor, que é o ideal, né? Pelo menos os riscos são menores, as perdas são menores. Você ganha no time, né? E outra, né? Quando chega lá, você tem que descontar a impureza, que tu comentou bem, da máquina, vai para o transbordo, isso quebra grão, vai promovendo mais e mais impurezas. Então, primeiro de tudo, tira a impureza. A unidade terceirizada, ela não devolve a impureza. Fica lá. Mas ela pode utilizar. Ela pode, inclusive, devolver 1% se for grãos quebrados, quando ela vai fazer a expedição. Uhum. Esse 1% o produtor poderia ter em casa, guardadinho ali também. Em termos de umidade, quando faz em casa, gasta-se energia, gasta-se combustível para secar. Mas não naquelas tabelas exponenciais que as empresas terceirizadas praticam. Eles estão errados? Não. Eles estão prestando um serviço remunerado. Né? E o produtor se submete a isso. Exato. E o que eu acho mais intrigante é justamente os avariados. Que o avariado vira grão bom. Como assim vira grão bom? Eu faço padrão. Eu compro ele por um preço muito baixo, faço o padrão com um grão bom e aquele grão totalmente avariado, ele vira grão bom. Porque hoje, tá dentro da porcentagem. Quando você fala faço padrão, existe uma porcentagem mínima de avariados. Exato. Mas quando colhe e coloca tudo para dentro, nas misturas deu lá, não sei se é 8%. Soja grupo 2, né? Cada produto tem um percentual. Mas vamos falar da soja grupo 2 commodity, que não é para consumo in natura. É 8%. 8%. Então, 8% eu posso devolver, né? Lógico que, assim, eu acho importante a gente falar que nós devemos segregar produto, não misturar, né, grão bom com grão ruim, e isso durante a armazenagem é um problemão, né, e aí a gente não tem capacidade estática. Como é que eu segrego o produto? Como que eu vou dividir? Se eu já não tenho onde pôr, ainda vou ter que dividir lá dentro. Isso é uma característica que a gente vê muito na colheita de semente também, porque o produtor não consegue ter um grande número de pequeninas estruturas para dividir isso. Né? E aqui no Mato Grosso isso fica mais grave, porque nossas estruturas são gigantescas. Exatamente, mas temos alternativas de armazenagem que precisamos desmistificar, o produtor precisa entender melhor e parar de olhar como solução emergencial, que, por exemplo, os silos bolsa, né, que é uma das minhas linhas de pesquisa. O que a gente olha que os argentinos fazem nos deixa até envergonhados, né, da gente falar que silo bolsa é uma solução emergencial. Eles praticamente só armazenam em silo bolsa.